A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Embora esteja cada vez mais presente como tema de pesquisas científicas, o cérebro ainda representa um mistério para a ciência. Por isso, é fundamental que o público em geral entenda o que é e qual a importância da neurociência, para que os estudos nessa área se ampliem. Para falar sobre esse assunto, o USP Analisa de hoje recebe o docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Norberto Garcia Cairasco, e o pesquisador também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Arthur Fernandes. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Prazer estar com vocês aqui hoje. A neurociência ela é um campo de estudos bem amplo, que abarca desde a área de anatomia do cérebro até questões comportamentais e cognitivas. Eu gostaria que vocês começassem o programa explicando para os ouvintes o que exatamente a neurociência pesquisa. Bom, primeiro, agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu acho, inclusive, esse tema, como você falou no início, um tema extremamente empolgante, atraente, né? E ele é fundamental para as nossas vidas. Eu sempre coloco o paradoxo, o desafio interessante que a gente estuda o cérebro usando o cérebro. Ou seja, nós pensamos e colocamos na nossa frente a pesquisa sobre o cérebro, as neurociências, mas todo esse raciocínio envolve o uso desse órgão complexo, maravilhoso, né? Que a rigor ainda não entendemos muito bem. Agradecemos que tenhamos um cérebro, né? Que bom que temos cérebro. E a gente muitas vezes nota a ausência do cérebro justamente quando das doenças, sejam elas neurológicas, psiquiátricas, né? Nos eventos do dia a dia, estresse inclusive. Então a neurociência é um tema razoavelmente novo. Obviamente, historicamente a gente fala de cérebro, encéfalo, que inclusive é muito mais abrangente, medula espinhal, sistema nervoso, são várias nomenclaturas que de alguma maneira se referem à mesma situação. Os organismos evoluíram aí em um contexto interessante para produzir um tipo de órgão que literalmente faz parte talvez do maior sistema de controle, né? E ele obedece uma série de, eu diria, regras internas, mas ele obedece também a influências vindas do exterior. Nos tempos modernos, talvez o Arthur possa completar um pouquinho, ele estuda essa parte hoje, a epigenética, que é um conceito não exatamente novo, mas que está muito na moda, muito dessa interação, quanto o cérebro e outros órgãos são plásticos, eles de alguma maneira têm resposta a estímulos, a eventos vindos do ambiente. Não apenas o processamento da informação, tipo, eu ouço porque tem um som, que uma onda específica, é um evento, digamos, físico, e o meu ouvido transforma essa informação em ondas que o cérebro, de alguma maneira, processa. Não, é o evento ambiente, onde você nasce, cresce, etc., modificando, inclusive, a expressão dos genes, que, de alguma maneira, de novo, participam do nosso comportamento. Eu acho que, complementando, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que é sempre muito, muito importante a gente poder divulgar um pouco o que a gente faz, especialmente a questão da neurociência, que é tão pouco conhecida, mal entendida muitas vezes. E na sua pergunta você finaliza com o que exatamente ela faz. Eu acho que o problema está no exatamente, porque não dá para ser exato aqui. Isso não é uma ciência exata. E assim, a neurociência, a gente pensa que vai trabalhar com o cérebro, o sistema nervoso, o encéfalo, mas não necessariamente só com o cérebro. Obviamente que a gente vai estar estudando o sistema nervoso, mas dentro da área da neurociência, que é uma grande área, a gente pode estudar o comportamento normal, o comportamento patológico, o comportamento anormal. Então, o comportamento que eu posso dizer, o comportamento da mãe com o filho, o comportamento entre adolescentes, o comportamento das relações pessoais, os hábitos, então a pessoa que tem tique, a pessoa que arranca os cabelos, basicamente tudo, todas as nossas ações refletem um comportamento. A gente pode estudar os sentidos, as sensações, as emoções. A gente pode estudar o controle que o sistema nervoso tem sobre os outros sistemas. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando também de cardio, também de respiratório, também de renal, porque, de alguma forma, esses sistemas eles estão integrados. O cérebro não existe sem o coração.
O cérebro não existe sem o pulmão. Então, esses diferentes sistemas interagem e modificam os seus funcionamentos. Então, se você pegar um exemplo... Muita gente, quando vai fazer uma apresentação importante, quando você está na faculdade, muita gente fala, toma um remedinho que chama propranolol, que é um bloqueador. Ele controla o ritmo cardíaco, vamos dizer assim. O que esse remédio faz? Ele diminui a ansiedade. Mas como que ele diminui a ansiedade se ele age no coração ou não age no cérebro? Ele controla os batimentos cardíacos de forma que você não sinta aquele palpitar no peito na hora que você chega no púlpito para falar. Por você não sentir essa palpitação, você se acalma. Então, quer dizer, é a demonstração de que existe uma ligação entre o cardio e o sistema nervoso central. Então, a neurociência pode estudar isso também. Posso fazer um comentário só para não perder o gancho do coração e o cérebro? Antigamente se acreditava que o centro do nosso organismo era o coração. É chamada teoria cardiocêntrica. Assim como a gente tem a teoria geocêntrica, que é a Terra... tinha todos os astros girando em torno dela, e depois virou a heliocêntrica, onde o Sol, de alguma maneira, é o centro, e nós giramos em volta do Sol. Se passou depois a um conceito onde, de alguma maneira, esse centro não seria o coração, mas certamente o cérebro. Por outro lado, isso não quer dizer que não haja interdependência. Mesmo com o comentário inicial que eu fiz, de que eu uso o cérebro para estudar o cérebro, eu preciso do rim, do coração, do pulmão, de um monte de glândulas e outros sistemas para que o cérebro funcione. O cérebro sem sangue não funcionaria. E nessa histórico, em algum momento se acreditou que ou a sensação vem primeiro e depois a percepção dela, ou a percepção voluntária primeiro e depois a sensação. E essa é uma disputa que até hoje existe. Quem é primeiro? E basicamente, dentro desse esquema mais complexo, a ideia exatamente não é colocar quem é primeiro. Há uma interdependência, né? E eu acho que o Arthur pode continuar nesse contexto. E aí, só para fechar, então, exatamente tudo. A gente pode, com a neurociência, estudar as relações pessoais de professor e orientado, a gente pode estudar as relações entre diferentes tribos que estão em conflito, então, uma questão sociológica a gente pode estudar com enfoque na neurociência. Dá para estudar, envolver o ser humano, envolver o animal que tem sistema nervoso, a gente consegue, de alguma forma, usar ferramentas neurocientíficas para explicar pelo menos uma parte dos fenômenos que acontecem. Então dá para a gente perceber que, na verdade, a neurociência é uma ciência interdisciplinar, ela envolve várias áreas diferentes de estudo. Que benefícios que essa interdisciplinaridade traz para o estudo do cérebro? Eu acho o benefício maior, primeiro, a percepção que nosso organismo, a vida per se, ela é complexa, ou seja, ela não é frações de informação, embora didaticamente a gente consiga, às vezes, para estudar, colocar literalmente capítulos, né? O capítulo das células, o capítulo da fisiologia das células, a bioquímica das células, e você vai escalando, fazendo mais complexo esse sistema, até chegar no organismo como um todo. Esse organismo dentro da sociedade, você tem o comportamento humano, social, por exemplo. As ferramentas que a ciência, de alguma maneira, desenvolveu ao longo dos séculos para entender cada uma dessas complexidades, obviamente auxiliaram muito e continuam auxiliando no entendimento da anatomia, da fisiologia, da bioquímica. Infelizmente, por questões, talvez, da nossa própria natureza humana, um indivíduo que é extremamente territorial, tribal, feudal, na ciência a gente não escapou desse tipo de estratégia. Então você vê os bioquímicos, os fisiologistas, os médicos, os engenheiros, etc., obviamente por questões técnicas, eventualmente lidando com setores da informação, uma produção que é muito seletiva. Mas para o conhecimento geral do indivíduo, do universo de maneira mais ampla, certamente a questão horizontal, vertical, tanto faz em que sentido, que traria uma informação bem mais próxima da realidade. E nesse sentido, inclusive, o nosso cérebro nos mostra uma realidade que talvez não existe, ou seja, ele transforma. Essa é uma história mais complexa a ser comentada daqui a pouco, talvez, mas digamos, o que está ali fora está do jeito que eu vejo, porque o meu cérebro transforma. Ou seja, eu não sei se isso aqui é cinza, isso é chumbo, ou é grafite, que cor é para você aqui nessa parede? Bom, talvez se for chumbo, cinza ou grafite, no teu cérebro, a tua percepção é diferente do cinza, grafite ou chumbo que eu vejo. Ou seja, as cores, que são exatamente uma interação entre luz e objetos,
certamente afetam, né? E os construtos, né? A construção que se faz no meu cérebro é diferente do que cada um de nós faz. Imagina isso para eventos muito mais voláteis. As percepções de mundo, as percepções de amizade, a empatia que eu tenho ou não tenho pelos outros, a rejeição que eu tenho por certos assuntos. São níveis de operação do cérebro muito mais complexos do que apenas ouvir um som. Por outro lado, se eu ouço um som, e esse som está associado com a música, Beethoven, hip hop, ou rap, etc., terão uma conotação muito diferente no meu cérebro, embora os dois, só o som específico ou a complexidade da música clássica, sejam elaboradas inicialmente por uma separação de ondas na minha cóclea. Você passa por isso, mas depois pode ficar muito mais complexo. Como a música nos afeta. Ou seja, de novo, são níveis de complexidade e as técnicas que o nosso cérebro, de alguma maneira, elaborou via ciência, contribuem para que a gente tenha um conhecimento cada vez maior. Ou seja, a ciência que a gente produz, ela é produto do cérebro e da cultura na qual esse nosso cérebro, cada um de nós, está inserido. O uso dessa ciência vai ser certamente um subproduto do cérebro e ele vai de novo elaborar novas perguntas para novas conquistas, para novos potenciais elementos, inclusive de bem-estar, né, para a humanidade. Se a ciência sem esse contexto seria praticamente um repeteco de atividades. E obviamente que a gente vai chegar daqui a pouco em quem faz essa ciência, como faz, em que contexto e o custo de fazer essa ciência, né? E falando nisso, professor, quem faz, como faz e qual o custo, vamos falar um pouquinho de pesquisas na área de neurociência aqui no Brasil. Como que está essa área? A gente pode dizer que a gente está competindo em pé de igualdade com outros países na área de pesquisas em neurociência, ou a gente ainda tem muito o que alcançar em termos de progresso? E até aproveitando essa questão, né, dos cortes de verba na ciência, como que vão ficar as pesquisas agora em neurociência? Ok. Bom, é uma história bem complexa e tem N questões a serem consideradas. Uma questão histórica inicial é como a ciência produziu o que a gente conhece hoje como neurociência. Então, se a gente olha para trás, talvez muito para trás, 5, 3, 4 mil anos atrás, certamente, como eu dizia, aquelas percepções de mundo, de universo, constelações e tudo mais, o próprio encéfalo, eram questões muito voláteis, eu diria. Ou seja, talvez a questão da visão de universo, a conectividade entre astros, as esferas famosas, foi muito anterior a qualquer percepção de como o cérebro funciona. Então, muitas explicações que existiam, sei lá, Babilônia, eventualmente gregos mesmo, egípcios, eram explicações ditas sobrenaturais, porque elas transcendiam a explicação dita natural. Para você ter uma ideia, a neurociência como neurociência talvez comece a existir, eu posso estar errado, mas, sei lá, Idade Média, Leonardo da Vinci fez algumas manipulações, tem N outros indivíduos que contribuíram para o conceito de anatomia. Eu insisto muito, talvez, no experimento do Da Vinci, em que ele preencheu cérebros de animais e cadáveres com cera derretida e mostrou como os ventrículos cerebrais, que são as cavidades do nosso encéfalo, estariam formadas, versus o que, por exemplo, em Galeno, lá para trás, os romanos ou gregos, enfim, eram definições imaginadas. O ventrículo é assim, mas não tinha uma prova. O Da Vinci fez a prova anatômica. Ele era um artista e um cientista. Mas, 1800 e tanto, fim do século XIX, começo do século XX, Ramón y Cajal, um espanhol muito famoso, ele desenvolveu uma teoria que é a teoria chamada neuronal, onde você define como a estrutura, a unidade cerebral, encefálica, o neurônio. E a partir dali a gente pode dizer de alguma maneira que a neurociência nasce, com uma série de influências outras, de novo, com histórias anteriores. A partir dali, então, o desenho dessa ciência que tem agora espaço para explicações de conexão entre essas células, outras células que já eram conhecidas, células da glia, assim por diante, os vasos que permitem a nutrição, a alimentação dessas células, certamente são arcabouço mínimo para dizer agora existe uma neurociência. E o que vem depois são uma coleção de avanços científicos, técnicos, para permitir indagar sobre esse tipo de estrutura e a participação de cada uma dessas células em processos tão simples quanto pegar esse objeto, não é nada simples, como a elaboração de uma teoria filosófica, histórica, a parte, digamos, cognitiva.
o custo disso é gigantesco, porque é a percepção de que com isso o país progride, gera qualidade de vida, gera a noção de que se a doença tal existe, ela pode ser prevenida. Analogamente, até se encontrar os antibióticos, acidentalmente ou não, morriam muitas pessoas por infecções bacterianas, por dizer alguma coisa. Até descobrir vírus, até entender que o vírus é um problema, embora seja na vida, mais um organismo dentro da complexidade da vida, até entender que neurônio existe e que era uma rede de células conectadas, que era uma das disputas na ocasião. Golgi, Carral, um falava que era um sincício, que é simplesmente uma rede, versus Carral, não, tem uma unidade celular. Então, o investimento que os países fizeram ao longo das décadas, do século literalmente, para que essa ciência progredisse, certamente um investimento em educação, entender que a explicação sobrenatural não é suficiente, entender que o cérebro nosso é fundamental e necessário para que a educação progrida, ou seja, um elo absolutamente importante entre produção de ciência e educação para reconhecer que a ciência é importante. E aí, então, as prioridades vão fazer a diferença. Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, USP, Universidade de Buenos Aires, o que seja, isso determina o peso dos países, muito mais do que apenas a economia. Ou seja, a economia traduzida em educação, que é um investimento. E aí tem exemplos vários, certamente o Arthur pode comentar, a diferença entre, sei lá, Coreia, Japão, um século atrás, 50 anos atrás, os famosos tigres asiáticos, nós, Escandinávia, Finlândia, e a gente pode depois esmiuçar isso em setores e níveis, né, de investimento, mas a priorização é a que determina o quanto de investimento deve ser feito. Indústria bélica versus indústria associada com tecnologia, associada com educação. Os países, inclusive os maiores do mundo hoje, veja Estados Unidos, veja a própria Europa, a OTAN e outros, o próprio Japão, BRICS, qual é o investimento proporcional para a indústria bélica, a educação, relacional com o PIB, relacional com a população. Quanto do que se investe em ciência atinge a população ou não? Eu acho que esse é um cenário que merece atenção. Quando você pergunta se a gente está em pé de igualdade com o resto do mundo, eu acho que tem duas respostas que são sim e não. Sim, no sentido de nós termos mentes capazes de desenvolver pesquisas, de fazer perguntas e encontrar respostas tão bem, ou em alguns momentos até melhor do que algumas mentes que nós temos fora do país. E não no sentido do acesso a equipamentos, a suprimentos de toda a natureza, e aí vai variar o motivo, os motivos que fazem a gente estar em desigualdade. Então, seja a questão da quantidade de recursos, que a gente tem uma quantidade limitada de recursos no Brasil para pesquisa, porque é fundamentalmente recurso público, diferentemente do que a gente vê em outros países, em que você tem empresas que doam grandes montantes de dinheiro para pesquisa. A gente tem a fundação do Bill Gates, Bill e Melinda Gates, que doa grandes quantidades de dinheiro. O próprio Mark Zuckerberg do Facebook lançou uma proposta investindo uma grande quantidade de dinheiro em pesquisa. Essa cultura a gente não tem no Brasil. Então, nós dependemos de recursos estaduais e federais, e uma outra coisa que faz com que a gente fique atrás é que esse recurso ele acaba sendo mal utilizado por conta da estrutura que nós temos, como ela funciona. Então, para fazer a importação de um reagente, costuma ser muito complicado, porque até há pouco tempo atrás, agora a FAPESP conseguiu fazer, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo conseguiu um acordo em que ela não paga mais o ICMS em cima dos produtos. Mas a gente tinha que bancar a importação, então você vai trazer um equipamento, você tem que bancar não só o custo do equipamento, mas o custo do transporte, o seguro de transporte, a instalação e tudo mais. As coisas demoram muito para chegar, então às vezes a gente precisa comprar um reagente que tem que estar refrigerado e ele fica 3 semanas parado na alfândega e ele está sendo mantido refrigerado adequadamente nesse período. É complicado, não estou colocando em dúvida a eficiência do pessoal que faz isso, mas 3 semanas, algo que tem que ficar em gelo seco, começa a ficar complicado. Então a gente precisava desburocratizar
esse comércio de itens para a ciência, para a pesquisa, porque não faz sentido a gente esperar 3, 4, 5 meses para receber alguma coisa que quando você está nos Estados Unidos ou na Europa, você recebe em 3 dias. Então, aí fica muito complicado de competir nesse sentido. Mas as mentes, eu acho que a gente tem mentes tão boas quanto. É só um pequeno comentário, à luz do... Eu acho que estamos aqui com um discurso de 2 gerações, isso é muito importante. Tudo que o Arthur está comentando agora é muito recente. Tudo que eu comentei é mais antigo. Ou seja, sem esse substrato anterior, filosófico histórico, essa parte contemporânea não existiria. E nós vamos chegar talvez nesse ponto daqui a pouco, justamente o porquê os países definem como prioridades verbas A, B, C ou D para a educação, como eu disse, para a indústria bélica ou outras. Parte da história tem a ver com como a população apoia ou não apoia essa destinação, porque quem determina finalmente lá é o político, e aí os critérios são A, B, C ou D, embora cientista e a população possa ter outros critérios, mas quem vota nos políticos é alguém que talvez não está educado para entender que a ciência que se faz dentro de uma universidade ela é importante, inclusive para produzir qualidade de vida. Estou falando do SUS lá na ponta lá da história, onde você vai para cuidar de febre ou de um quadro de convulsão, coisas parecidas. Quer dizer, há um nexo muito grande entre a história, que temos o conhecimento disso, e a importância de entender que a tecnologia que vem pela cultura e a ciência, ela vai ter um impacto enorme na sociedade. Mas que a implementação de políticas públicas, de educação, de ciência, de saúde, ela, se dependente do orçamento nacional, estadual, municipal, ela vai ter que percorrer todo esse caminho. Não dá para entender, por exemplo, que alguém tipo o nosso governador Alckmin coloque em risco a FAPESP, que é a maior fundação desse país, uma das maiores do mundo. Ou seja, há prioridades muito diferenciadas, quer dizer. Então, quer dizer, essa percepção de que nós somos existentes lá fora, eu lamento informar. Quer dizer, em Ribeirão Preto, eu tenho dito isso várias vezes. Agora a USP recentemente publicou, o jornal da USP, que em São Carlos, alunos de ensino médio acham que a USP particular, que ela é inatingível e que ela tem dono. Em Ribeirão Preto nós temos essa percepção. No Walter Ferreira nós temos feito esse trabalho, numa escola pública, né, ensino médio, e os alunos acham que a USP é inatingível, que é pública, e que não é pública. Então, se esse conhecimento da história não existe, essa solução prática, tem que aumentar o imposto, tem que aumentar isso, tem que aumentar o repasse, que vai ser julgado por políticos, simplesmente isso não vai acontecer. E se isso não acontece, eu duvido que os políticos associados à definição de verbas para o CNPq, CAPES, FAPESP, etc., tenham a percepção clara de que na hora do balanço há que manter. Estamos discutindo se se faz um fundo partidário de 4 bilhões, ou coisa parecida. O Gilmar falou ontem que tem que ser maior do que 3,6 bilhões. Quer dizer, se isso é real, de onde que virá o corte? Não exatamente de um outro tipo de agenda política, mas eventualmente, como tem sido assistido nos últimos tempos, da educação e, obviamente, da saúde, da habitação, do que representa qualidade de vida para a população, para a sociedade. E até que para a população poder entender um pouco da importância da ciência, é fundamental que a gente faça divulgação científica. E nesse ponto eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, porque vocês têm trabalhos de divulgação científica, vocês têm um grupo no Instituto de Estudos Avançados aqui da USP de Ribeirão, que é o Ciência, Arte, Educação e Sociedade, e vocês também têm trabalhos com o INEC, Instituto de Neurociências e Comportamento. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco como é desenvolvido esse trabalho, qual a importância desse trabalho de divulgação científica que vocês fazem? Devo fazer o primeiro comentário, digamos, USP de alguma maneira, dentro da USP, um pouquinho fora da USP, e repasso depois a palavra para o Arthur falar do INEC. Eu acho que são absolutamente convergentes, são somados, quer dizer. Em primeiro lugar, o mundo celebra, independente de qualquer outro tipo de ação que eu acho que existe, milhares pelo mundo afora, há 22 anos chamada Semana Mundial do Cérebro. Em inglês chama Brain Awareness Week. Em 2010, eu acho, a Sociedade de Neurociências Internacional e um capítulo que tem no Rio de Janeiro fez algumas atividades. O nosso laboratório e alguns grupos aqui em Ribeirão começaram em 2011 a fazer atividades sempre vinculadas a essa atividade mundial,
que foi de alguma maneira encampada em 2012 pela Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. A partir dali, 2012, chama-se Semana Nacional do Cérebro. Seria a primeira em 2012. Mas vejam, 22 anos atrás, Semana Mundial, 6 anos atrás, Semana Nacional. Com algum atraso, mas estamos ali. A ideia é, tanto dentro do campus, mas sobretudo fora do campus, fora das paredes dos muros da universidade, justamente explicitar para as pessoas o que é o cérebro, o que é o cérebro, o que é o sistema nervoso, como ele funciona, como ele deixa de funcionar nas doenças, e a importância, inclusive, da nossa atitude diária, prevendo possibilidades futuras. Os efeitos das privações na infância, os abusos físicos, psicológicos, as separações, as perdas, isso se conhece hoje como estresse precoce na infância. Vocês terão uma ideia, o Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo chama Instituto da Criança e do Adolescente. Porque sabe-se que o impacto dessa fase da vida, sobretudo as perturbações, as alterações dos índoles que eu acabei de mencionar, é gigante. 60% deprimidos futuros, psicóticos, esquizofrênicos, pessoas com pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, etc. Então, promover ações multidisciplinares, integrativas dentro do campus é fundamental, porque por incrível que pareça, dada aquela noção que eu comentei no início, tribal, feudal, absolutamente separada, mesmo dentro da universidade, muitos laboratórios, área básica e clínica, áreas exatas, não conversam. Muitos simpósios, eventos aí, científicos, você vê que sempre se faz o simpósio 1, o simpósio 2, o simpósio 3, simultâneos. Eventualmente o coffee break é o lugar do encontro, depois cada um vai para a sua sala, contar uma história muito separada. Bom, esse é o cenário da universidade. Então, o Instituto de Estudos Avançados justamente tem permitido que a gente faça atividades que congreguem não apenas cientistas, mas eventualmente filósofos, historiadores, antropólogos. Eu fui convidado anos atrás pelo professor Fernando Cunha para criar, aliás, na época foi o professor Bafa, antes do professor Cunha, o que a gente chama de reflexões de neurociência contemporânea. E esse ano, exatamente, a gente criou uma questão maior, mais ampla, que chama Rede Ciência, Arte, Educação e Sociedade. A ideia é vincular a sociedade à universidade e experimentos, práticas excepcionais, Feira do Livro, ações dentro das periferias, a universidade para fora, etc. E nesse contexto, para finalizar, ir para a Praça 15, ir para as escolas, levar as crianças, ir em casa de idosos, justamente para discutir com eles em todos esses cenários, o que o cérebro, como que ele funciona, deixa de funcionar, os mitos sobre o cérebro, as mágicas erradas, né? O sensacionalismo via mídia convencional sobre o cérebro. Essa é uma parte excepcional que tem que crescer, ela é muito baseada no voluntariado das pessoas, ela não é ainda uma atividade institucional pesada. E certamente o INEC, do qual acho que o Arthur pode comentar, é uma experiência adicional fenomenal, que ela congrega muitas dessas nossas intenções. Bom, o INEC, o Instituto de Neurociência e Comportamento aqui de Ribeirão Preto, ele foi fundado há 10 anos já, ele é uma iniciativa do professor Marcos Lira Brandão, professor aposentado pela psicobiologia, e nesses 10 anos ele tem se dedicado especialmente a eventos de divulgação científica, alguns eventos mais acadêmicos voltados para o público de dentro da universidade e alguns com uma Semana do Cérebro para a população em geral. A divulgação científica é fundamental porque se a gente não se faz ver, a gente não consegue apoio da sociedade para pleitear mudanças e melhorias nesse campo. E a gente acredita que a ciência e a educação são as áreas fundamentais para que a gente tenha um país em que a gente não precise mais de lava-jato. E esses eventos, eles têm, então, o intuito de desmistificar a ciência, de demonstrar que ciência não é coisa de nerd, de gente que não socializa, não. Tem eventos que misturam ciência e cerveja hoje. Tem eventos, o Pint of Science, que o pessoal do IAL, o João Henrique, inclusive, organiza aqui em Ribeirão Preto, é um exemplo disso e funciona muito bem. E o INEC ele participa de atividades nesse sentido. Então, inclusive agora, começando amanhã, a gente tem a 10ª reunião anual do INEC,
A gente está com o tempo apertado, quem quiser mais informações, o site é www.cerebro-inec.org. Lá tem a programação, se alguém quiser se inscrever. Tá em cimíssima da hora, mas acho que ainda dá tempo. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, o assunto daria bastante discussão, mas quem sabe uma próxima vez a gente traz vocês de novo e vamos nos estender sobre neurociência. Eu gostaria de agradecer a participação do docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Norberto Garcia Cairasco, e também do pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Arthur Fernandes. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. O USP Analisa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.